Mercado financeiro eleva a previsão da inflação para 2022 e 2023. PEC alternativa apresentada no Senado reduz estouro do teto para 70 bilhões de reais. E você vai ver também. Pagamento do 13º salário pode injetar mais de 200 bilhões de reais na economia. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passa por procedimento médico e adia a ida a Brasília para dar sequência ao processo de transição. COP27 termina com um acordo histórico para ajudar países mais vulneráveis. E você acompanha a cobertura do segundo dia da Copa do Catar. Inglaterra venceu hoje e Holanda e Senegal se enfrentam nesse momento. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora 1h03 aí pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Boa tarde, Clara, você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. O mercado financeiro atualiza para cima a projeção da inflação para esse ano. A previsão para a economia brasileira também subiu. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, subiu de 5,82% para 5,88% neste ano. A estimativa é do Boletim Focus, divulgada semanalmente pelo Banco Central. A projeção é feita com base na expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2023, a projeção da inflação ficou em 5,01%. Segundo o IBGE, em outubro, a inflação subiu 0,59% após 3 meses de deflação. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,7% no ano e 6,47% em 12 meses. Para tentar segurar a alta da inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Copom. A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017. A expectativa é de que a Selic encerre o ano nos mesmos 13,75%. Já para o fim de 2023, a estimativa é de que a taxa básica caia para 11,5% ao ano. A projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira neste ano também subiu de 2,77% para 2,80%. Para 2023, a expectativa para o Produto Interno Bruto é de crescimento de 0,7%. O pagamento do 13º salário pode injetar mais de 200 bilhões de reais na economia. A estimativa considera o ganho de trabalhadores com registro em carteira e beneficiários da Previdência Social. Até o dia 20 de dezembro, cerca de 250 bilhões de reais devem entrar na economia brasileira. Na data, termina o prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário a trabalhadores do mercado formal, aposentados e pessoas que recebem pensão da União, estados e municípios. O valor representa quase 2,6% do Produto Interno Bruto do país e vai estar nas mãos de 85 milhões e meio de brasileiros que vão receber um rendimento adicional médio de R$ 2.672. As estimativas do DIEESE projetam um volume referente ao 13º salário que entra na economia ao longo do ano e não necessariamente nos 2 últimos meses de 2022. Mas o órgão parte do princípio que a maior parcela do valor referente ao abono natalino seja paga no final do ano aos trabalhadores. Do total de brasileiros, 52 milhões, ou 61% dos trabalhadores são do mercado formal. A maior parcela vai para o setor de serviços, que fica com 61,1% do total. Os empregados da indústria recebem 16,4% e os comerciários têm direito a 18,8%. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passou por um procedimento médico e já recebeu alta do hospital aqui em São Paulo. Ele deve ir a Brasília a partir de amanhã para dar sequência ao processo de transição. Lula está em casa após ser internado para um procedimento de retirada de lesão na laringe no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Ele recebeu alta nesta segunda-feira. De acordo com o boletim médico,
foi realizada uma laringoscopia para a retirada de uma leucoplasia da prega vocal esquerda e não foram detectados sinais de câncer. Com o procedimento, Lula adiou a ida a Brasília nesta semana, que poderá definir o desenho do grupo técnico da defesa na equipe de transição. A previsão era de que o presidente eleito chegasse à capital nesta segunda-feira, mas com o procedimento, ele só deve aparecer na terça ou quarta-feira. Na semana passada, o ex-ministro Aloysio Mercadante, coordenador técnico da transição, falou sobre o anúncio do futuro ministro da Defesa. Ele adiantou que um civil deve assumir a pasta. Uma PEC alternativa foi apresentada no Senado. Além de limitar a validade até julho de 2023, ela pode reduzir o estouro do teto de gastos para 70 bilhões de reais. A proposta limita a validade até julho de 2023. O Senado Federal recebeu uma proposta de emenda à Constituição alternativa ao texto apresentado pela equipe de transição, com redução de 105 bilhões de reais do sugerido pelo novo governo. A PEC alternativa sugere 70 bilhões de reais do teto de gastos, valor necessário para a manutenção do Bolsa Família de R$ 600, e mais R$ 150 por criança às famílias que tenham crianças de até 6 anos. A PEC ainda limita a validade até 17 de julho de 2023. O relator do orçamento, senador Marcelo Castro, já tinha alertado para a insatisfação de parte dos parlamentares quanto ao valor de 175 bilhões de reais e a falta de uma data limite para a PEC. A previsão é de votar a proposta no Senado em 29 de novembro. Para começar a tramitar, uma PEC precisa da assinatura de 27 senadores. Ela deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário, no qual precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos turnos de votação. Se aprovado, o texto segue para a Câmara e precisa de mais 308 votos favoráveis dos 513 deputados. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, convocou uma reunião para discutir as manifestações que ainda acontecem aqui no país e incluem interdições e bloqueios de estradas. A intenção é mapear os bloqueios e evitar que os manifestantes atentem contra as instituições democráticas. A Força Nacional de Segurança pode ajudar a Polícia Rodoviária para encerrar os bloqueios. Desde o último dia 18, houve um avanço na violência dos manifestantes que estão nesses bloqueios, incluindo incêndios, cortes de árvores e até o uso de dinamites em rodovias. A Justiça do Rio de Janeiro negou um pedido de habeas corpus feito pela defesa do anestesista Giovanni Quintela Bezerra. Ele foi denunciado por estuprar uma mulher durante o parto no Hospital da Mulher de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A decisão é do desembargador Celso Ferreira Filho, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O processo tramita em segredo de justiça, mas este já é o 2º pedido de habeas corpus negado para Giovanni Bezerra. O primeiro foi negado no começo do mês. O médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 31 anos, foi preso e autuado em flagrante no dia 10 de julho por estupro. E sua prisão foi convertida em preventiva, que não tem prazo para expirar. O registro do crime foi feito pelo celular de uma das profissionais que acompanhavam a cirurgia. O aparelho ficou escondido na parte interna de um armário, localizado dentro do centro cirúrgico. Segundo investigadores, ele abusou de uma paciente enquanto ela estava dopada e fazia uma cesariana no Hospital da Mulher de São João de Meriti, município na Baixada Fluminense. O anestesista foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão. A primeira audiência sobre o caso está prevista para o dia 12 de dezembro. Investigações posteriores mostraram que ele fez outras vítimas e deve ser julgado posteriormente também por esses crimes. E estudantes de todo o Brasil realizaram ontem a 2ª parte do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No 2º dia de prova, os alunos responderam questões de matemática e de ciências da natureza, sobre química, física e biologia. Mais de 2.300.000 estudantes compareceram aos locais de prova e a taxa de abstenção ficou em 31,9%, ou seja, dentro da média histórica. A aplicação do exame começou às 1h30 da tarde e os estudantes tiveram 5 horas para responder 90 questões objetivas de matemática e ciências da natureza.
Este ano, a prova, que foi apresentada nas versões impressa e digital, abordou temas importantes como a Covid-19 e a produção de combustíveis. De acordo com o balanço divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 68,1% dos estudantes inscritos compareceram no segundo dia. 73% compareceram no primeiro dia. Já a versão digital da prova teve uma taxa de abstenção acima dos 50% nos 2 dias. Os pedidos de reaplicação do exame poderão ser feitos no portal do INEP a partir desta segunda-feira e seguirão até o dia 25 de novembro. Têm o direito de fazer a solicitação estudantes que perderam a prova por motivos previstos no edital, como infecção por doenças contagiosas ou problemas logísticos no local da aplicação. Os gabaritos oficiais serão divulgados no próximo dia 23 de novembro e o resultado individual ficará disponível em janeiro. E antes do intervalo, a gente atualiza para você a previsão do tempo para esta tarde. A segunda-feira começou com calorão em diversas cidades do país, mas a mistura de umidade e calor pode contribuir para a formação de temporais. Agora vamos fazer um giro por algumas cidades para conferir como está o tempo nesse momento. Essa é a cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A cidade tem registrado temperaturas amenas. Nesse momento faz 26 graus. Podemos ver que algumas nuvens carregadas estão na região e por isso tem previsão de chuva para esta tarde. Agora vamos para a próxima cidade. Essa é Rio Branco, capital do Acre. A cidade registra nesse momento um calorão de 32 graus. Mas como você vê na sua tela, o céu já começou a ficar bem coberto. Rio Branco deve enfrentar temporais nessa tarde, com volume de chuva esperado de até 60 milímetros. E para finalizar, a gente fala aqui da cidade de São Paulo. Essa é a capital paulista por um novo ângulo. O sol e o calor predominam e a cidade registra nesse momento 28 graus. De volta comigo, apesar do calor, tem previsão de pancadas de chuva ainda hoje na cidade. E veja a seguir, COP27 termina com um acordo histórico para ajudar países mais vulneráveis. E você acompanha a cobertura do segundo dia da Copa do Catar. Inglaterra venceu hoje e Holanda e Senegal se enfrentam nesse momento. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Neste domingo, os representantes dos países conseguiram chegar a um acordo na COP27. Foi aprovada a criação de um fundo histórico de compensação por perdas e danos provocados pelas mudanças climáticas, mas os detalhes de funcionamento do fundo não foram definidos. A Conferência do Clima da ONU aprovou neste domingo a criação de um fundo de perdas e danos para os países particularmente vulneráveis às mudanças climáticas, uma demanda histórica das nações mais pobres. Ao final de uma negociação atribulada que foi prolongada por mais de 24 horas, as delegações também concordaram em trabalhar para obter uma redução rápida, profunda e sustentável das emissões dos gases de efeito estufa, para continuar os esforços de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus. Meus amigos, ouvimos os apelos e respondemos. Hoje, aqui em Sharm el-Sheikh, estabelecemos o primeiro fundo dedicado para perdas e danos, um fundo que tem estado tanto tempo em formação. Mas a declaração final foi criticada e considerada pouco ambiciosa pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e pela União Europeia. Esta COP deu um passo muito importante em direção à justiça. Recebo bem a decisão de estabelecer um fundo de perdas e danos e de colocá-lo em operação no próximo período. Claramente, isso não será suficiente, mas é um sinal político muito necessário para reconstruir confiança. As vozes daqueles que estão na linha de frente da crise climática precisam ser ouvidas. Os quase 200 membros da COP27 precisaram negociar até a madrugada deste domingo para um acordo de texto final, que gerou reações contrastantes.
A ideia de um fundo de perdas e danos começou a ser negociada há 3 décadas, quando os países mais vulneráveis passaram a exigir compensações pelas mudanças climáticas, das quais não são historicamente responsáveis. Um comitê de transição integrado por 24 países vai elaborar durante um ano os detalhes sobre o funcionamento e o financiamento da iniciativa, com o objetivo de obter uma aprovação na COP28 no final de 2023, um ano antes do prazo previsto até agora. O financiamento recairá basicamente sobre os países ricos, aqueles que mais contribuíram para o aquecimento global. Pelo menos 56 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas em um terremoto de 5,6 graus de magnitude que abalou a principal ilha da Indonésia. Os hospitais estão com dificuldades para atender a enorme quantidade de vítimas. A Indonésia vive uma tragédia nesta segunda-feira. Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas após um terremoto sacudir Java, a principal ilha do arquipélago. O balanço não é definitivo porque muitas pessoas podem estar presas sob os escombros. De acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor foi registrado perto da cidade de Cianjur, que fica 110 quilômetros ao sudoeste de Jacarta. Um hospital da cidade está sem energia elétrica e os médicos não conseguem operar as vítimas. O centro médico ainda precisa de mais profissionais para atender o grande número de feridos. Moradores transportavam as vítimas para o hospital em seus carros e motos, enquanto os corpos dos mortos eram deixados diante do estabelecimento sob uma lona. A administração local afirmou que milhares de casas podem ter sido destruídas pelo terremoto. O tremor também foi sentido na capital Jacarta, mas as autoridades não relataram vítimas ou danos consideráveis na cidade. Os terremotos são frequentes na Indonésia, porque o arquipélago está localizado na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Bom, agora nós vamos falar da Copa do Mundo do Catar, né, Dani? A partir de hoje, nós começamos uma cobertura especial do Mundial aqui no nosso jornal. Pois é, isso mesmo, Paty. Quem vai trazer as notícias da Copa todos esses dias é o Kleber Werneck. Uma ótima tarde para você, Kleber. E eu queria te perguntar, acabou um jogo agora há pouco. Você tem o resultado para a gente? É isso aí, muito boa tarde, Dani, muito boa tarde, Paty. Isso mesmo. A partir de hoje, eu terei o prazer de participar aqui com vocês falando de Copa do Mundo todos os dias. E acabou mesmo um jogo agora há pouco entre a Inglaterra e o Irã. Esse jogo foi válido pelo Grupo B. A Inglaterra venceu, como era de se esperar, e um jogo com muitos gols. Os ingleses conseguiram a primeira goleada da Copa. A Inglaterra fez 6-2 no Irã e, assim, confirma que é uma das grandes favoritas ao título. Troféu que, aliás, não conquista desde 1966. E a bola não para de rolar aqui lá no Catar, melhor dizendo, né? Vamos conferir agora a tabela de jogos para hoje. Como a gente acabou de ver, a Inglaterra venceu o Irã por 6-2. Esse foi o jogo da manhã. E, nesse momento, estão se enfrentando as seleções da Holanda e também de Senegal. E esse jogo é válido pelo Grupo A. O placar está 0-0. O último jogo do dia será entre os Estados Unidos e o país de Gales, também pelo Grupo B. E essa partida está marcada para as 16 horas. Está aí, então, a programação para hoje da Copa. Vamos falar um pouco agora de seleção brasileira. A seleção fez hoje o segundo treino lá no Catar. E o técnico Tite fez mistério e não permitiu que a imprensa acompanhasse as atividades. Dando sequência à preparação para a estreia na Copa do Mundo, a seleção brasileira voltou a campo no estádio Grand Hamad, em Doha, para mais um treino nesta segunda-feira. Depois de uma atividade aberta no domingo, o técnico Tite optou por um treino fechado desta vez. Já projetando o duelo de quinta-feira, Tite permitiu que apenas os 20 primeiros minutos do treinamento fossem abertos à imprensa no Catar. Essa foi a primeira vez que o treinador fechou uma atividade desde a apresentação da seleção em Turim, na Itália. A próxima atividade, na terça, será totalmente fechada. A principal dúvida do treinador brasileiro está no setor ofensivo. Fred e Vinícius Júnior concorrem diretamente a uma vaga no time titular. Caso o meio-campista do Manchester United seja escalado, Lucas Paquetá deve ir para a esquerda. Se o atacante do Real Madrid jogar, o camisa 7 atuará mais recuado. A seleção brasileira encara a Sérvia na próxima quinta-feira, às 16 horas, horário de Brasília.
e 22 horas no horário local. O jogo é válido pelo Grupo G e acontece no estádio Lusail. É isso aí, a seleção canarinho vai jogar só na quinta-feira, como a gente acabou de ver aí. Mas já teve brasileiro em campo neste segundo dia de Copa. Isso porque a arbitragem brasileira estreou hoje na Copa do Mundo. O árbitro Rafael Claus foi quem apitou a goleada da Inglaterra contra o Irã, o primeiro jogo do dia. E nesse momento, o Wilton Pereira Sampaio está comandando o jogo entre Senegal e Holanda. Junto com os dois, a CBF levou mais 5 assistentes lá para o Catar. E entre eles está Neuza Inês Bach, a primeira auxiliar brasileira a participar de uma Copa do Mundo. E não é só no Brasil, não. Em 92 anos, essa é a primeira vez que uma Copa do Mundo terá mulheres na arbitragem. Está aí uma boa notícia dessa Copa. A Copa do Catar já tem também seu primeiro vilão. Isso mesmo. O primeiro personagem negativo é o goleiro do Catar, Saad Al-Sheb. Ele foi muito criticado na estreia após o time dele perder. Acompanhe. A primeira foi após derrubar o atacante Valência na área e cometer um pênalti. Em seguida, não alcançou uma cabeçada do próprio Valência e tomou o segundo gol. A internet não perdoou. Um dos memes que mais fez sucesso foi esse, de um sheik muito irritado correndo atrás de um jogador. Goleiro que não é bom com as mãos tem que ser bom com as pernas para escapar da fúria da torcida catari. Realmente, hein? Que cena. Bom, eu me despeço aqui, mas antes de ir embora eu deixo uma pergunta para vocês duas. Vocês estão confiantes na seleção? Será que o Brasil traz o Hexa dessa vez? O que vocês acham? O que você acha? Olha, né? Paty, com certeza eu tô confiante com os jogadores que a gente tem a menor dúvida. Eu também estou confiante porque o brasileiro não desiste nunca. E olha, não temos mais tempo, a seleção fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça que daqui a pouco o Kleber Werneck volta com mais informações para você a 1h50. Uma ótima tarde e até amanhã, até terça-feira.